beleza, pessoal? Como é que vocês estão? Olha só, já passamos da metade dessa caminhada, dessa jornada que nós nos empenhamos para fazer. Chegaremos até o capítulo 31 e vamos ficar mais sábios. Vamos aprender muito mais antes da gente começar a próxima aula em Provérbios capítulo 17. Faça a sua inscrição, coloque seus comentários, dê o joinha e manda para todo mundo. Vamos lá, vem comigo. Talvez você esteja se perguntando, o que tem a ver esses personagens que o Wagner colocou aí? Calma, vocês vão saber já já. Nós vamos falar sobre eles e vamos mostrar essa semelhança aqui no estudo de Provérbios, no capítulo 17, versículo 1, que diz assim: é melhor um pedaço de pão seco e paz que uma casa cheia de banquetes e conflitos. Vocês já assistiram essa série aí, ó? Dinastia? Eu assisti essa série. É uma casa de milionários, né? O ambiente deles é um ambiente de pessoas ricas, famosas, bem-sucedidas financeiramente. Porém, o relacionamento deles é muito complicado. É uma casa onde tem vários banquetes, vive tendo festa, mas existe mentira, intriga, fofoca, morte, tudo por conta do dinheiro que ronda aquela casa e o comportamento deles devido à ganância que eles têm. Se você quiser assistir essa série, você vai ver o que significa uma casa que tem muitos banquetes, mas não tem paz. É mais ou menos isso aqui. Vamos lá, Provérbios capítulo 17, versículo 6. Talvez você esteja se perguntando, e agora, o que tem a ver esses caras aí? Uma geração que vai passando de pai para filho. Olha o que diz Provérbios capítulo 17, versículo 6. Os netos são coroa de honra para os idosos, e os pais são orgulho de seus filhos. E que esse seja um ciclo estabelecido em minha família, que eu passe ensinamentos para minhas filhas ou para meus filhos, e eles vão passando isso de geração em geração, onde o neto é coroa de glória para os avós, assim como os pais são orgulho para os filhos. Como é que tem sido o seu ensinamento? Como é que você tem ensinado os seus filhos? Será que com o teu ensinamento, os netos vão honrar os avós e ser coroa de glória para os avós? E será que você, como pai, está sendo orgulho para o seu filho? Ah, Wagner, mas eu não tive ensinamento, eu não tive um pai que me ensinasse. Ok, comece agora em você esse ciclo. Levante-se você agora como patriarca dessa família e comece a dar ensinamento para o seu filho, e o seu filho para os seus netos, e os seus netos para os seus bisnetos, e quando eles olharem para trás, encontrarão você. Vamos lá, capítulo 17, versículo 7, diz assim: não convém o tolo falar com eloquência, e muito menos o governador mentir. Ora, esse aqui, o Tiririca, pelo menos ele foi sincero em dizer que isso não era para ele e saiu dessa vida parlamentar. Mas era muito engraçado você ver o Tiririca, que era um palhaço, tendo que estar num ambiente que não era o próprio dele e falar de forma eloquente. Todas as vezes que ele ia ali, as pessoas olhavam para ele e começavam a rir, porque era diferente, ou seja, o gesto era diferente do que o discurso. Ele não tinha aquele discurso, por isso não é coerente, não convém um tolo querer falar bonito ou querer falar de forma eloquente, porque os gestos dele, o que ele faz, não convém, não coaduna, né? Agora vou falar bonito. Os gestos deles não coadunam com a sua postura, né? Com o seu discurso. Seja quem você
é. Não tente você querer ser alguém que não é. Assim é como tolo, tentando ter postura de sábio. Os gestos, o que ele faz, o que ele comete, são atos, ações de tolo. Não adianta o discurso ser igual. E assim mesmo é a questão dos governadores mentir. E aí eu não vou fazer mais nenhum comentário, vocês tirem as suas próprias conclusões do que nós temos aqui como governadores. Versículo 12. Vamos lá, só falta esse e mais um e a gente encerra essa série aqui do capítulo 17. Versículo 12 diz assim: é melhor deparar com uma ursa da qual roubar os seus filhotes que confrontar um tolo em sua insensatez. Lembra que eu falei lá no capítulo 7 da junção do tolo com a insensatez? Aquela mulher que eu comentei, né, que ela traiu o marido? Ou seja, a insensatez, quando ela encontra o tolo, gera uma mistura explosiva. Você já viu um tolo, uma pessoa tola que não ouve ninguém, ela no seu momento de fúria, no trânsito, porque ele já está esgotado e ele começa a cometer atrocidades. Assim é o tolo, quando ele se encontra, quando ele está na sua insensatez, ele não pensa, os seus ouvidos se fecham, ele não ouve ninguém, os seus olhos se fecham, ele não enxerga nada, ele se arrepia e ele só quer cometer aquilo que o seu coração, que está doente, amargurado, inflamado por aquela situação, querendo vingança, justiça ou até mesmo a violência, ele só pensa naquilo e ele não tem controle. É assim quando você se encontra com ele. E aí Provérbios diz que é melhor você encontrar com uma ursa. Olha a cara dessa ursa aqui, ó. Uma ursa feroz, porque pegaram seu filho, do que se deparar com um homem insensato, um homem tolo na sua insensatez. Versículo 27. E vamos para o nosso final. Diz assim: quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Quem tem entendimento controla suas emoções. Vamos falar primeiro da primeira parte, né? A verdade é que a sua sabedoria não é medida e nem é chancelada pelo volume de coisas que você fala, mas ela é classificada ou chancelada, né? Eu não sei qual seria, de repente, a melhor palavra para a gente colocar aqui, mas o efeito que elas causaram na vida das pessoas que te consideraram como fonte de sabedoria na vida delas. E quem tem entendimento aprende a controlar as suas emoções. Eu tenho aprendido, e eu tenho aprendido bastante também com algumas orientações de algumas vezes do pastor Rui Gurgel, né, através dos livros que eu leio dele e através de algumas lives que participamos junto ou de comentários que nós vemos. E ele diz assim: qual é o sentimento que você quer viver? Nós é que escolhemos viver. Eu vivo aquilo que eu escolhi viver. Então eu tenho tentado trabalhar isso. Eu vou viver os sentimentos que eu desejar viver. Não aquele sentimento que as pessoas impõem que eu viva. Eu quero viver o melhor dessa vida. E quero que você também viva o melhor dessa vida. E lembre, o meu conselho é para te ver feliz.